Bom, amados, boa noite. Eu acredito que hoje, que o Espírito Santo quer para nós, no dia de hoje, é nós tratarmos a questão um pouco mais acirrada de ação e reação, tá? Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos nos apresentarmos diante de Deus. No 14 diz que nós precisamos dar testemunho solene. Mas no versículo 15 diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus. De que jeito? Aprovados. Que maneja bem. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Você quer fazer um comentário antes? Sabe o que eu acho engraçado? É que está dizendo a palavra da verdade. A palavra da verdade significa que ela é diferente da minha. Porque a verdade do evangelho me põe na condição de mentiroso. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Fica aqui, por favor. Aqui está dizendo que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque essa palavra da verdade põe a minha opinião como uma mentira. Essa palavra da verdade põe o que eu penso como uma mentira, as minhas estratégias como uma mentira. Gente, glória a Jesus pelo improviso. Em off eu perguntei para o nosso arquiteto, o que a gente faz com uma rachadura de 2 centímetros? Ele, essa é complicado. É óbvio que é. Esse deslocamento todo aí da estrutura é um negócio crítico. E o que ele me explicou uma vez, dependendo da posição onde está, fica ainda mais crítico. Porém, se eu perguntar para ele o que fazer, existem hoje técnicas mais apropriadas, feitas por profissionais que estudaram toda a infraestrutura de uma obra, para poder fazer com que aquilo seja estancado, ou alguma infraestrutura para que aquilo não cresça mais, e uma forma de recompensar, né, todo aquele erro que aconteceu de cálculo ou movimentação do solo. Enfim, Jesus o sabe e os profissionais também é a mesma coisa. O que eu quero que fique claro para vocês? Para cada problema que nós encontramos no dia de hoje, existe uma forma correta de se resolver. Hoje eu amo os pedreiros, gente, mas todo pedreiro tem um espírito de engenheiro, um espírito de arquiteto, né, dentro dele. Porque ele jura que ele sabe o que tem que fazer. Ele acha que todo 3/8, 5/16 resolve. E nem sempre a força de um pilar é, literalmente, o ferro que você usa. Quem está me entendendo? Gente, tem um cálculo específico para o peso, tamanho, a grossura, a largura, o tipo de cimento que você usa. Eu aprendi que se você movimenta as moléculas do cimento e não desce ela direto para ela descer e parar e ficar pronta já, só de você vir chacoalhando o carrinho, você já altera a molécula e a resistência do cimento. Eu vi um engenheiro explicando, eu falei, meu Deus, não dá nem vontade de fazer massa mais dentro de casa. Quem está me entendendo? Então, além de nós sabermos, presta atenção, além de nós sabermos como fazer, devemos saber, além de descobrirmos o que fazer, temos que saber como fazer. Quem está comigo? O texto diz de manejar bem a palavra da verdade e não manejar bem o que você aprendeu a fazer que resolve. Repete comigo, nem sempre o que dá certo é certo. Entenderam? Todo mundo prefere não pedir ajuda, certo? Não pedir ajuda e fazer o que acredita que sabe fazer. Aprenda, toda vez que você estiver diante de uma circunstância, dentro de você tem uma caixinha, faz tempo que nós já ministramos isso daqui. O seu espírito vai procurar dentro dessa caixinha o que fazer. E normalmente ele vai procurar dentro de uma bagagem mais ou menos desse jeito. Pessoas importantes, ou seu pai e sua mãe, ou alguém que marcou sua vida. Você vai no seu pai e na sua mãe, na caixinha de lembrança do seu pai e sua mãe. Bom, não tem boas lembranças para responder esse problema, beleza. Alguém importante, você procura lá, que resolveu uma situação como essa, também não tem. Alguém que marcou sua vida, quer seja no bom ou no mal. Está lá o marido parado, e a mulher, não, por que você faz isso? Você é um louco, você não deveria ter feito isso. Você está pensando que você é quem? Só porque você trabalha, você tem que mandar dessa casa? Você está achando que você é o quê, rapaz? Você é um lixo, você não sabe resolver as coisas. Olha a vida que a gente está, e o cara está parado. Agora todo mundo que faz assim, ó. 1, 2, 3, o efeito sonoro, 1, 2, 3.
Parou. Agora o espírito dele está caçando informação. Ele está desesperado, o coração tá batendo mais forte. Ele não sabe o que ele faz. Ele já parou e pensou que gritar com a mulher não vai dar certo. E ele foi lá nas lembranças dele e começou a perscrutar dentro da alma e procurar em cima dos pais. O pai dele ficava em silêncio, enquanto a mãe dele falava a mesma coisa para ele. Não é isso? Os irmãos já começaram a cutucação. Aí, ó, pra você ver. Depois disso, o que ele pensou? Eu não quero ser igual ao meu pai. Ele sai daquilo e vai para um novo ponto. Ele encontra na mente dele um casal, né, que era referência para ele, ou uma família. E ele não tem lembranças desse tipo de cenário. Agora ele vai para o último dos apelos, que é alguém que o marcou. E essa parte do marcar para mim é problemática. Pergunta por quê? Porque não importa se é bom ou ruim. E como ele precisa de uma resposta rápida para resolver aquela situação, ele está procurando alguma coisa que ele possa se apegar, para que é da linha de crença dele, aquilo que ele está convicto que pode ser o certo a ser feito. E como a cabeça dele agora está cheia de um monte de palavras ruins, e ele está no momento pressionado, ele lembrou de um homem que o marcou, quando ele não suportou mais ver a mulher dele gritar na orelha dele, ele esticou o braço para baixo, na cena que ele lembra, e gritou: chega! A mulher chega o quê? Eu já mandei calar a boca. Ela: você está achando que você é grandão, mas não é dois. O homem fechou, abriu a mão e deu um lindo e belo tapa e sonoro. Dá um tapinha na mão assim comigo, vem. E foi-lhe a mulher para o chão. E toda aquela valentia daquela mulher acabou em 10 segundos. Você bateu em mim. Ela sai de autoritária, machona, para uma atriz de Hollywood. Wagner, você está apoiando a agressão? Não, eu não apoio a agressão, de hipótese alguma. Mas a sabedoria nos dá a competência de observar os dois lados da moeda. Ele não deveria ter feito o que ele fez, conforme ela também não deveria ter feito o que ela fez. Um não anula o outro, ambos estão errados. Quem está comigo, diga amém. Repita comigo: esse processo sempre acontece dentro de mim. E eu lembro do Espírito Santo falando: Wagner, encha a caixinha com a minha palavra. Eu escuto isso desde a minha salvação. Eu escuto isso desde o começo que eu comecei a caminhar com Deus. Eu falo: Wagner, essas outras influências, elas existem, estão registradas dentro da sua alma. Mas se você encher a sua caixinha com a minha palavra, eu vou te levar até lá para consultar lá como primeiro lugar. Sempre. Repete comigo: na falta da palavra de Deus, eu vou me sentir obrigado a procurar um recurso alternativo para resolver meu problema. A arrogância vai me levar para o recurso alternativo, a soberba vai me levar para o alternativo, a autossuficiência vai me levar para o alternativo, a ideia de provar para alguém que é rejeição, né? Que eu sei de alguma coisa, vai me levar para o alternativo. É porque eu sou um profeta, vai me levar para o alternativo. Eu sou um diácono, vai me levar para o alternativo. Não, eu tenho um chamado pastoral, vai me levar para o alternativo. Desculpa, gente. Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 23: não chameis ninguém por mestre e nem pai, todos vós sois irmãos. Aquele que quiser ser maior, seja o último, servo de todos. Aqueles que se exaltarem serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. O que ele quis dizer? Ninguém é maior ou melhor que ninguém. E o fato das pessoas se intitularem você de uma coisa não te torna maior ou melhor de que ninguém. Jesus fez isso lavando os pés de todo mundo. Ele disse: assim como eu fiz com vocês. Vocês já entenderam que se eu que sou mestre estou fazendo isso? Entenderam ou não? Então, aonde vem o ponto crucial que a gente precisa? Se eu que sou o exemplo e o modelo estou fazendo isso por vocês, façais uns com os outros. Então, o que é importante que nós tenhamos entendimento? Se a sua caixinha não estiver cheia dos princípios, você não vai saber o que fazer. E você sempre vai repetir, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus líderes que podem estar doentes e transferirem para você um mau comportamento e uma má conduta. E hoje uma boa conduta é taxada como
bobo, ignorante. Por exemplo, eu passei problemas dentro do meu relacionamento com meu cônjuge, que eu fui obrigado a escutar pessoas dizendo para mim que o perdão que eu estava disposto a fazer, a praticar, ou a conduta que eu estava disposto a viver, isso era para fraco. Que homem não suporta esse tipo de circunstância. A vontade que eu tinha de responder eu não disse, mas eu vou deixar a resposta para vocês. Realmente, homem não faz isso. Só homens de Deus. Sujeitos a Deus, submissos a Deus, que não querem ser melhores e maiores que ninguém. Todas as vezes que o meu coração ficava dobre, todas as vezes que ele ficava disperso, um único homem ficava dentro da minha mente e do meu coração. Pergunta quem é? Jesus. Não tinha uma hora que eu não olhava para ele, porque nesses últimos 16 anos eu deixei o Espírito Santo fazer uma biblioteca no lugar da caixinha. E por um minuto eu me senti arrogante. Pergunta por quê? Que eu achava que a minha caixinha estava tão cheia que eu sabia de muita coisa. E eu achava que eu entendia de verdade sobre casamento e que eu tinha o domínio do assunto chamado casamento. Até Jesus chegar, catar minha caixinha, jogar ela no lixo e começar a construir uma biblioteca. E hoje, com toda essa biblioteca que na minha cabeça é no mínimo umas 100 vezes maior que minha caixinha, hoje eu tenho total conhecimento que quanto mais eu sei, menos eu sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender. E que um pouco menos de ignorância que eu tinha no dia de ontem, eu preciso continuar mantendo vivo os textos que Ele me deu, se renovando a cada manhã, porque eu preciso que Ele se revele dentro de mim todos os dias, para que o Espírito Santo me mostre o que eu tenho que fazer todos os dias. Quem está comigo, diga amém. Então, pegando um gancho na frase do nosso irmão, que tem essa tendência pastoral, não são líderes que têm que ter isso dentro do nosso coração, são aqueles que amam a Jesus. Quem ama a Jesus precisa manejar bem as Escrituras. Essa palavra obreiro, que não vai caber ao caso aqui, eu vim mencionar para vocês, mas eu prometo que depois dou a resposta. Essa palavra obreiro, no que eu entendo aqui, ela traz a conotação de o obreiro, aquele que está trabalhando na obra, e não necessariamente um obreiro de uma igreja local. Aquele que está servindo, aquele que está caminhando, ou seja, todos nós somos obreiros da obra, do reino, da seara, entenderam? É esse o sentido. E nós precisamos nos apresentar diante de Deus com temor e tremor, como quem dá testemunho solene, com respeito à palavra dele, a ele, com temor e tremor diante dele, gente, sabe? Entendendo que não dá para nós pregarmos outra verdade que não seja dele, porque diante da verdade dele a nossa se torna mentira, gente. E olha aqui para vocês verem, ó, procure apresentar-te. Olha para você ver a palavra, Dene, procure, você se vira, dá seu jeito. Vou traduzir aqui para vocês 2023, versão Wagner Ribeiro 2023, dá seu jeito. Não esteja diante de Deus se não for de forma aprovada. O que é aprovado, gente? Passou nos testes, praticou e funcionou. Tá entendendo? Hoje todo mundo tem um bom conselho para dar, cara, mas não tem resultado para sustentar. Todo mundo tem uma boa frase para dizer. Tem hora, vai falar para mim, tem hora que a gente dá conselho para as pessoas daquilo que a gente não vive. A gente diz o que a pessoa tem que viver, mas a gente não tem a prática que nos habilita a pregar. Quem está comigo? Mas Wagner, se você radicalizar essa frase, Jesus não poderia falar sobre casamento. Enfim, poderia. Porque se ele é o princípio e o fim, quando ele pregou, ele já era casado. Aqui a gente finaliza a situação. Mas o que eu quero tentar dizer para vocês é o seguinte: a palavra de Deus, ela não precisa de mim para ela ser pregada. Ela pode ser pregada por um incrédulo para a credulidade de alguém. Ela pode ser pregada por um adúltero para a estruturação de um casamento de alguém. Não importa. Ela é viva e eficaz e ela não precisa do meu mau ou bom testemunho para ser poderosa, santa, perfeita e tudo aquilo que você precisa. Quem pode dizer amém? Mas nós precisamos entender
que o nosso testemunho tem que ser com respeito. Por isso Paulo usa o termo solene, com respeito, com temor, com tremor, com boa consciência, que eu preciso estar aprovado diante de Deus e não tendo do que me envergonhar, gente. Estão comigo? Essa aqui é a base do que nós vamos conversar nessa noite. A base. Você precisa conhecer esses textos. Você precisa saber onde eles estão. Você precisa, na hora da dificuldade, ir lá no seu manual e saber o que você tem que fazer. E se o seu coração está regado com essa palavra, fica tranquilo. Você vai entender o que é palavra viva e eficaz. Palavra viva significa que dentro de você a Bíblia está ali. É aquela frase daquele pregador que eu acho que é americano, que ele disse: se hoje a Bíblia fosse tomada do mundo inteiro, quanto dela está dentro de você? Quem lembra dessa frase? Para mim me chocou muito quando eu vi isso aqui. Na época do anticristo a Bíblia vai ser tomada possivelmente. E o quanto dela vai estar dentro das pessoas? Se hoje a Bíblia fosse tomada e Jesus falasse assim: escreve tudo o que você lembra do que eu disse, como ficaria a sua versão bíblica? Essa aqui parece que, né? Essa meio que... Tem uns irmãos que escreveram: no princípio Deus disse amém. Olha, faltará amém. Quem está comigo? Então isso é muito, muito, muito importante, gente. Eu queria que vocês citassem para mim 5 problemas crônicos de todos os casamentos. Bora, 5 problemas crônicos. Competição. Alguém com caneta e papel para anotar isso aqui para mim, por favor. Anota os 5 que vocês vão lembrar de novo e a gente vai discutir eles aqui agora. Hã? Falta de submissão. Falta de submissão. Escreve aí. Competição, falta de submissão. Autoritarismo. Não. São coisas diferentes que trabalham próximo, mas são diferentes. Aleluia. Muito. 3, falta 2, bora. Rejeição. Problema sexual. Carência. Pronto. Vamos lá, anotou quais são 5? Quais são 5? Falou. Meu pai sempre falou assim pra mim. Peguei, agora tem que pegar. Mantém ligados, tá, gente? Meu pai sempre falou assim pra mim, meu pai terreno, né? Que é um grande problema. No caso do casamento dele. No casamento, só existe amor até a falta do dinheiro. Depois que acaba o dinheiro, Cresci ouvindo isso. acabou o amor. Cresci ouvindo isso. Hoje em off, Dag, o Dani, eu estava conversando com o nosso profeta aqui e a esposa dele, e a gente estava comentando sobre um assunto de um irmão que comentou que ele não amava mais a esposa e que não existia mais amor no coração dele pela esposa e que o amor tinha acabado. E eu achei engraçado que depois de alguns anos, essa mesma pessoa que comentou que o amor tinha acabado, hoje tem todo o amor dentro do peito de novo. Moral da história: amor acaba ou não acaba? E aí, acaba ou não acaba? Obrigado, meu amor. Hoje o galardão é só seu. Amor acaba ou não acaba? Afoga. Repete comigo: o amor não acaba. Agora você vai dizer uma mais pesada: o dia que o amor acabar, Deus deixa de ser.
É muito difícil para um jovem pregador como eu escutar aberrações, quer sejam proximais ou longe, né? Que as duas palavras nem combinam muito aqui, eu sei. É muito difícil eu escutar pessoas próximas de mim dizer algumas besteiras como essa, ou longe de mim falando besteiras como essa. Eu fui criado no colo de um Deus que te criou. Eu aprendi português, matemática, ciências, eu aprendi educação, eu aprendi um monte de coisa no colo de um pai. Ele pegou um menino que não sabia nem falar direito diante das pessoas e começou a me ensinar muitas coisas. E aprender com esse Deus maravilhoso, aprender com esse pai de amor que teve paciência, que nem ler direito eu sabia. Devagarzinho ele foi tendo paciência, me alfabetizando basicamente, usando a Bíblia. Que mal do jeito que eu escrevia, é quase a beira do analfabeto na minha cabeça. Porque minha esposa não conheceu o Wagner no começo. Quando ela conheceu, eu já estava melhorzinho, e mesmo assim já era horrível. Então assim, você sentar aos pés de um pai desse, que te ensina que o amor que não acaba, se eu conseguir fazer o amor acabar, é eu fazer literalmente com que Deus deixe de ser. Porque Ele não existe, Ele é. É fazer 2 vezes o impossível. Quem me entende? Então não permita que esse vírus toque sua mente. Aí como é que a gente faz com uma situação como essa? Alguém que fala que não tem mais amor, de repente hoje é amor em pessoa. Como? Quem está me entendendo? Primeira da lista, meus amores, vamos lá. Competição. É um mal no casamento, não é? É ou não é? Repete comigo, agindo e reagindo na palavra. Como é que eu resolvo isso usando a Bíblia? Aonde está esse texto? Onde está esse texto para resolver a competição? Aquele da semana passada, a gente é um. E o versículo? Não. Não. Não também. Não começa ali. Não, abre. Não dá para chutar. A primeira coisa que eu quero que vocês lembrem: nunca crie uma doutrina por lembrança. Pegue o texto e leia. É 5, 28 ao 31. Wagner, como é que você sabe na ponta da língua? Depois que você toma uma injeção de dor, você nunca mais esquece. Eu falei, Deus, eu preciso saber o que está escrito. Se eu quiser ser um bom pai, eu preciso saber o que a Bíblia me ensina sobre isso. Se eu quero ser um bom marido, eu preciso saber o que a Bíblia me ensina sobre isso. O que eu quero, ou seja, Deus desenhou uma vida para mim, Deus desenhou uma vida para vocês. Quem pode dizer amém? Se eu quero viver essa vida, essa palavra tem que estar dentro do meu coração, agindo e reagindo, igual um xadrez. É só esse texto que fala sobre competição, gente? Claro que não. Pelo amor de Deus. Esse é um texto que a gente extrai aqui dentro, um pedacinho que já ajuda o suficiente para vocês, mas tem vários textos falando sobre isso. Paulo diz: vejo que vocês são meninos, porque afinal de contas, uns são de Apolo e outros de... Graças a Deus que eu não batizei quase nenhum de vocês, a não ser fulano e ciclano. Paulo fala sobre os princípios elementares. Paulo começa a chamar a atenção dele dizendo: meus amigos, vocês são um pedaço de picanha. Mas para não ficar tão picanha para vocês ficarem sentindo, vocês estão igualzinho Mushiba. A 100. Vocês estão entendendo? Paulo começa a dizer: vocês são muito carnais, porque há entre vocês competição. Mateus capítulo 23, acabei de mencionar aqui para ficar mais fácil para lembrar para vocês. Jesus disse: todos vós sois irmãos, ninguém é maior do que ninguém, e se quiser ser maior, seja o último e serve de todos. Não é isso? Quem dera, gente, que a cada palavra como essa
o Espírito Santo alegre seu coração com 10, 15, 20 versículos, um atrás do outro. E alguém olha para você e fala para você, você está querendo aparecer, como eu escutei 1 milhão de vezes, de líderes mais velhos tentando me repreender quando esses textos brotavam dentro de mim. Desculpa, gente. Hoje eu não sou mais criança. Eu não sou mais menino. No começo do ministério, quando eles tocavam no assunto, me brotava vários textos dentro do coração. Por quê? Eu estava o tempo todo permitindo que Deus regasse o meu coração com a palavra, gente. E quando você permanece com os olhos nessa palavra continuamente, medita nela de dia e de noite, não aparta ela dos seus pensamentos, você está nela constantemente, o Espírito Santo rega a sua mente com cada um dos textos que Ele te convidou e leu junto com você. Entenderam? Eu fui criado assim no Evangelho. Foi assim que eu aprendi no colo do meu pai. Foi desse jeito que eu aprendi. Foi assim que ele começou. Eu comecei o Evangelho com ele lendo a Bíblia para mim, porque eu não conseguia ler. Essa é a verdade. Era literalmente Bíblia em áudio, dentro da minha mente. Quem lembra do testemunho que eu já contei? Que eu ficava lendo a Bíblia, quando eu virei o rosto, o áudio continuou aqui, ó. E eu fiquei apavorado lendo Isaías. Estão comigo? Próxima, Grazi. Falta de submissão. Onde está isso? Tem mais ou não? Tem. Ah, sabe o que Deus está fazendo comigo aqui? Ele está botando eu no mesmo arco que eu estou com vocês. Porque eu tenho tudo isso aqui pronto, escrito aqui dentro. E o meu computador não está funcionando. Gostei, Espírito Santo. Porque para mim é fácil, né? Eu só passo a mão aqui nos textos, aqui tá prontinho. Tudo mastigadinho. Aqui, ó, não funciona. Ó, meu mouse não funciona nada. Hã? 1 Pedro 3, parabéns. Efésios capítulo 5. Eu acho que no 3 ele é 3 para beirando 8 ali. O que está escrito no versículo 8 aí? Mas tá aí, ó, tá feito aí, mas é do 1 para frente. Agora eu quero que vocês achem o versículo, lê para mim. Mostra para mim qual que é o versículo que resolve essa treta aí. Qual que é o versículo que resolve a questão da submissão? Hã? Efésios 5, 24, o que está escrito lá? Leia. Mas lê. Lê o texto áureo. Sujeitos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é uma regra geral, nem para casamento, é para todos. Muito bom. Qual outro que você quer falar, nega? Três, Isso, obrigado. Deixa sempre ligado. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem Muito palavra bom. alguma por meio do procedimento de sua esposa. O que é mais, gente? O que não falta é ter sobre submissão. A escola que nós fizemos aqui, o dia que nós falamos sobre sujeição e submissão, pelo amor de Deus, eu li uns 40 versículos pra vocês. Bora. Efésios 5, 22, 23, 24. Lê pra nós. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Então, olha quantos textos nós já passamos. O Ederson falou qual? O que nós estamos fazendo aqui? O que alguns estudos bíblicos fazem? Problema dentro de casamento, falta de submissão. Um textinho atrás do outro aqui, ó. Pra você poder saber. O que é aconselhamento bíblico? Aí, ó, quem tem ofício pastoral, ó. O que é aconselhamento bíblico? Não tente vir com sabedoria sua. O que vai transformar a vida das pessoas é a palavra de Deus. A pessoa precisa ser limpa pelo Espírito Santo através da palavra. Na palavra, através do Espírito. É assim que funciona. O fato de você falar, não, eu sou pastor. Filho, você pode ser pastor, apóstolo, serafim, querubim, o que você quiser, gente. Líder, ministro. Não faz diferença nenhuma.
Durante muito e muito tempo, eu não era ungido, consagrado a nada onde eu estava, e as pessoas iam lá se aconselhar com o irmão Wagner. Por que eles faziam isso? Porque eles viam o Espírito de Deus poder falar na minha boca através da palavra. A gente conversava e era ali no tete a tete, era texto por texto, ponto no ponto. Nesses últimos 3 anos atrás eu fiquei muito chateado, porque algumas pessoas realmente elas começaram a olhar para mim esquecendo o que Deus fez dentro de mim. E eu fiquei chateado por isso aqui. Por que eu fiquei chateado? Porque é como se esquecesse o que Deus plantou dentro do meu coração. E chegou um ponto que eu comecei a ficar chateado comigo mesmo, porque até eu comecei a esquecer. Ao ponto de eu precisar ser visitado por Jesus. Palavra, gente. Nós precisamos do Espírito Santo e da palavra de Cristo, do que Ele nos ensinou, do que Ele nos deixou escrito. Isso aqui não é idolatrar a Bíblia, é ser sábio, entender que esse manual está nos instruindo para onde e o que nós devemos fazer. É agir e reagir nela. Sabe, está na hora dessa geração que nós estamos vivendo no dia de hoje, realmente ter esse temor. Eu não aguento mais sabedoria humana. Os aconselhamentos hoje são de experiências pessoais. Os aconselhamentos hoje não são fundamentados e nem baseados. Repete comigo: fundamento, base. O Ederson escuta isso aqui diferente, mas não é todo mundo que escuta. Eu já expliquei, vou explicar mais milhões de vezes. Base bíblica tem para muita coisa que é errada. Como assim, Wagner? Vou te dar base. Não, tem que ter base bíblica. Não, para mim tem que ter fundamento bíblico. Quando fala de fundamento, está falando da Bíblia toda. Uma verdade geral. Você consegue entender? Quem quer ver eu arrumar uma base bíblica por um monte de besteira aqui, diga amém. 1000 mulheres. Qual o problema? Fazer as coisas erradas, Deus passa a mão na cabeça. Tem uns aqui que parece que Deus passou, mas não passou. É caro. Tipo, basicamente isso. Misericórdia. Jesus é modelo. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, o aconselhamento que sai dos nossos lábios, ele precisa ser bíblico. A palavra de conhecimento e de sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, ela vai fluir. Acontece muito aqui no nosso meio, entende? Mas isso precisa ser fundamentado na palavra. Uma coisa que o Senhor Deus me faz falar muito, eu vejo muito o Luciano Subirá fazer a mesma coisa. Embora a gente eu não escutei as ministrações dele para poder falar isso aqui, já era algo que acontecia dentro de mim, não estou agindo como rejeitado, mas eu achei formidável ver que na mesma infraestrutura que o Senhor Deus me usava, era na mesma infraestrutura que Deus estava usando ele, na mesma situação. Uma frase que nós defendemos juntos. Qual frase é essa? Você precisa conhecer a verdade completa. Não adianta você querer construir uma doutrina baseada em 2, 3, 4 versículos. O que a Bíblia toda diz sobre esse assunto aqui, ó. Quem está comigo? É isso que a gente tem que entender. Por isso que quando nós fizemos o assunto sobre divórcio, fizemos o assunto sobre adultério, eu fiz questão de trazer para vocês o que a palavra, a Bíblia, a Tanar, a Torá, a Tanar, o Novo Testamento, Berit Hadashah, toda a Bíblia inteira fala sobre o assunto. Para não ter conversa mais. E de preferência, além de pautar de Gênesis a Apocalipse, ainda fomos aos originais, para não ter mais o que questionar. Para ninguém ficar questionando mais, ficar levantando situações. Entenderam ou não? Por isso que quando nós fizemos a questão de adultério, o título foi Vale a Pena? Estão comigo ou não? Esse é o ponto. Sujeição, então nós temos Efésios capítulo 5, versículo 20. Quem leu o 22? Beto. Nós temos o 21, que é sujeitáveis uns aos outros. Aqui tá é isso mesmo, né? Nós temos o 28. Nós temos 1 Pedro 3, 1. Não é isso? O que é mais que a gente tem sobre sujeitar? Já é o suficiente para dar um aconselhamento aqui dentro. Mas quando fala de manejar bem, significa o quê? Conhecer alguns versículos? Ser aprovado significa o quê? Praticar e viver. E ter resultado com aquilo. Quem está me entendendo? Tem áreas sexuais que eu não vou pregar aqui dentro. Porque eu não sou aprovado ainda. Não sou, não adianta. Eu não sou ignorante nem hipócrita. Eu não sou.
Eu não sou. Em certas áreas sexuais eu prego a palavra, que eu não sou aprovado ainda. Mas em outras áreas que existem resultados, vocês vão me ver ministrar a palavra de Deus do jeito que ela precisa, com a aprovação que o Senhor Deus tem nos dado. Isso é muito, muito importante. Nós não buscamos resultados. Eles fazem parte de uma aprovação. Quem pegou? Qual que é o próximo texto aí, mana? Por favor. Aonde resolvemos o problema de autoritarismo? Aqui é aquilo logo em cima fala. Amai vossas esposas como dai Às vezes, gente, eu não estou justificando a pastora não, tá? Às vezes você não lembra a referência, mas se o texto está vivo no seu coração, tá tudo bem, gente? Capítulo e versículo quem fez foi um padre. Tá tudo bem. Ou seja, um líder católico, para ficar melhor, para ninguém ficar me questionando depois. Tá? Não tem problema. Latitude e longitude aqui não é o que vai mudar a vida de ninguém. Eu lembro que me questionaram quando eu fui pregar em Belém do Pará. Não sabe nem onde está escrito. Foi meu filho importante, não onde está escrito. É o que está escrito, meu amigo. Fica tranquilo. E hoje não precisa de muita força. Não escreve no Google ali o que você lembra que ele te dá a referência. Se você precisar. Não é esse o problema. O problema não é esse. Hoje eu não sou mais religioso que esse problema. Antigamente eu era. Tinha que ser na ponta da língua. Mas quer manejar bem? Você vai, se você está lendo sempre a Bíblia, você sabe capítulo e versículo. E aquela técnicazinha que eu já expliquei para vocês. Antes de ler um texto, lê o nome do texto, o nome do livro, lê o número, lê o versículo, depois lê o texto. Isso vai registrar dentro do seu espírito. Autoritarismo, o que mais? Onde tem? Tem um monte de texto, gente, pelo amor de Deus. 1 Pedro 3, do 7 ao 9. Lê para nós a parte chave áurea. 7, pastor marido, né? Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Parabéns, pastor, muito bom. Esse aí é um dos textos para mim áureos. Eu não permito que a mulher exerça autoridade sobre o teu marido. Se ela exercer autoridade, ela está sendo autoritária. Ela está exercendo um autoritarismo. O homem ele tem autoridade sobre a mulher, mas não pode ser autoritário. Quem sabe a diferença disso? A autoridade cabe a responsabilidade, respeito, cuidado, boa consciência e ter identidade de saber qual é o devido lugar dele. Entendeu? Autoritarismo é você faz porque eu quero, porque eu sou o cabeça, sou eu quem mando nessa espelunca aqui e por aí vai. Assim no céu como na terra. Não, gente. O sangue de Jesus tem poder. Então, maridos, isso aqui cabe a gente, não cabe às mulheres. Nunca se posicionem desse jeito. O dia que você falar pro seu filho, quem manda aqui sou eu, porque quem paga as contas aqui sou eu, você já está começando a perder sua boa consciência. Depende do contexto para você falar uma frase como essa, tá? Porque tem certas frases que essa frase cabe. Tem horas que a gente precisa, sim, trazer uma clareza, dependendo do sentido, para uma criança ou para um adolescente, ou até para um adulto. Mas não funciona assim. A autoridade, a gente aprende uma coisa muito bonita. Quem é rico não precisa mostrar que é rico. Quem é rico, ele continua rico, de chinela havaiana, de chinelinho, de bermudinha normal, camisetinha simples. E normalmente os ricos não querem demonstrar que são. Porque eles não se firmam naquilo que eles têm certeza que eles são. Você pegou também, né? Tá? Agora, o autoritarismo é fruto de quem não reconhece a sua própria autoridade. Quem está comigo? O marido grita, ele quer botar para quebrar porque nem ele tem certeza do que ele é. Ele acredita que com aquele comportamento ele vai oprimir as pessoas. Comum também em mulher, quando ela quer se proteger, ela tentar ser autoritária. Comum, que é da onde sai a mulher querendo virar macho. No final das contas ela chama o cara no peito, o cara vai só segurar o braço dela, já machuca, porque o homem é forte. Não tem que discutir. E mulher, meu amigo, o hormônio seu faz relar, não sei se é escarroxa. É normal. Literalmente normal. E no final das contas,
fica aquela guerra de imposições. O pai fala: filho, você não vai. Eu vou, você vai ver que eu vou. Ele não precisa falar mais nada, gente. Quem está comigo? Não precisa. Mas vou dar um conselho aos pais, tá? Quem tem criança acima de 11 anos aqui, levanta a mão. Acima de 11. Beijinho, papai. Aprendam a dar respostas, tá? E não só ordens. Eles precisam de respostas e não ordens. Você não vai. A autoridade é sua. Fechou. E no caso das mulheres, é aquela autoridade consignada, tá? Não esqueçam disso. Precisa do pai para falar. O pai disse: não, não. Não é não. Tudo bem, mas não é não, mas precisa de uma resposta, cara. Isso aqui é muito importante. Não vai, por quê? Porque não. Você não tem idade. Gente, esse tipo de resposta é a resposta que não responde, tá? Que isso fique claro para vocês. Isso produz um buraco dentro do seu filho que você não tem noção do tamanho do buraco que isso produz. A gente começa a tentar responder criança com 3 anos, cansa de tanto que a gente tenta dar respostas complexas para criança de 3 anos, que quando a criança está com 10 anos não tem mais energia para responder. Isso é um erro que os pais cometem. Entenderam? Então, esses pré-adolescentes, pré-adolescentes, esses pré-adultos e adultos precisam de respostas. É como você vê, eu já falei isso daqui, é cômico, é engraçado, espero que vocês não dêem risada, mas só ouçam e imaginem a loucura. Um homem sentado, um prato de comida, um garfo e faca e um excremento humano ali, ó, num formato bem assim, né? Linguiça toscana. E se aquele cara simplesmente pega o garfo, corta no meio, tira um pedaço e põe na boca, morde, mastiga e come. Não gera um apavoramento desesperador dentro do nosso coração? Eu vou criar mais umas 10 palavras aqui, porque eu não tenho o que falar para olhar uma cena dessa. Né? Aí você olha para uma situação dela e fala assim: amigo, desculpa. Ele: sim. Se eu perguntar para você estar comendo, é absurdo o que eu estou vendo. Como que você come isso com a boca? Mas você gosta? Sim. Mas como? Eu gosto. Mas por quê? Porque eu gosto. É a resposta? É uma resposta que não responde. Então guarde isso no coração de vocês. Pré-adolescente, adolescente, pré-adulto e adulto não podem receber respostas que não respondem. Não é a expectativa deles, é a lógica consciente do que eles precisam. E na frequência deles. Você não vai para casa do seu amigo. Por quê? Porque não vai. Por quê? Porque ele é um vagabundo. Você não vai. Isso aqui não é resposta, gente. Vocês me desculpem. Isso aqui não é resposta. E é comum você escutar isso aqui, tá? É comum escutar isso aqui. Não vai porque não vai. Não, gente. Você precisa sentar com o garoto, abrir o coração dele, trazer a boa consciência. Às vezes o pai só está sendo autoritário e não exercendo autoridade. Uma autoridade protetiva. Ele só está... Não é o momento, não é esse assunto. A gente vai ter esse momento de pai e filho aqui, mas não é esse o caminho para poder conversar. Literalmente não é. A gente precisa sentar, trazer a boa consciência. Agora repete comigo aqui para a gente voltar. Eu preciso ser bugado. E eu vou plantar um bug dentro de vocês agora aqui. Em nome de Jesus. A minha oração é que a palavra de conhecimento trave no ato presencial que você tenha que dar uma resposta, se o aconselhamento bíblico não estiver dentro de você. Talvez você nem entendeu o que eu falei, né? Mas eu vou clarear para melhorar a sua vida. Qual que era o título que nós estávamos olhando aí? Autoridade, não era? Autoritarismo, não era? Aí a pessoa: não, meu marido é muito autoritário. Minha irmã, você tem que ter um pouco... Eu quero que você trave nessa hora. Se você não souber um texto que fundamente o seu aconselhamento no nome de Jesus Cristo. Porque se você não conhece o texto, você também não pratica isso daí. E se você não pratica, você não está sendo aprovado para pregar. Mas eu não tenho direito? Tem, a Bíblia tem autoridade sozinha. Você só precisa pegar ela e dar na mão de alguém. Você não precisa nem viver. Pode ser Satanás pregando o evangelho e vai um monte de gente se converter. Porque a palavra de Deus tem autoridade por si só. Mas ele está pedindo para a gente ser aprovado diante dessa palavra. A palavra da verdade. Nós trocamos o aconselhamento bíblico pelo bom conselho que nós acreditamos inspirado na palavra.
É daí que vem esse monte de distorção, gente. É daí que vem um monte de atrocidade dentro dos casamentos no dia de hoje. E um monte de aconselhamento terrível. Vocês vão me desculpar. Nesses últimos 4 anos nós passamos problemas complicados dentro do meu casamento. Foram muito difíceis. E pessoas velhas que deveriam ser sábias eram insensatas e rabugentas e inadmoestáveis. A maioria dos líderes que eu consegui ter a oportunidade de ouvir eram líderes fechados num cronograma lógico bíblico, aonde para esse problema eu digo isso, para aquele eu digo aquilo. Peraí, cara. Peraí. E no final das contas, o que mais nos cercou foi literalmente conselhos baseados no que eu penso da maioria dos cristãos. Bíblia não servia para nada. Eu sei que na última reunião eu já queria falar sobre isso, mas é para hoje também. Não, gente. Um bom aconselhamento, ele precisa ser bíblico, fundamentado na palavra. Você precisa conhecer o assunto. E ter a humildade de não se portar como quem fala que é e não é. Diga para mim, não quero ser figueira. Desculpa, figueira de qualquer jeito, só com folhas. Estão entendendo? Tem que ter o figo. Não, porque, minha irmã, você tem que ter calma, minha irmã, minha calma. O autoritarismo é um erro gravíssimo. Aí começa aquele sabão para um lado e para o outro. E vai para lá e vem para cá. Aí você fala assim, Wagner, por que parece que quando eu dou, as pessoas não vivem o que eu ministro? A palavra de Deus é o que, gente? Viva e eficaz, apta. Ela é, não é você. Você está me entendendo? Ela é viva e eficaz. Ela é apta a discernir bem e mal, junta e medula. Ela é, gente. E aqui está pedindo para pregar a palavra da verdade e manejar bem ela. Às vezes, só do fato de você recitar essa palavra, você já atinge o espírito da pessoa. Só de você liberar o texto do jeito que ele está, sem explicação, ele já vai lá no espírito da pessoa do jeito que precisa. Quem está comigo? Repete comigo, palavra de conhecimento. Sem o fundamento da palavra, é perigoso. Porque uma hora vai ser o Espírito Santo, outra hora vai ser Isso aqui é perigoso, gente. Vocês me desculpam, com toda a humildade e simplicidade do mundo, eu tenho experiência nos dois lados da moeda. No eu e no ele. E é diferente, gente. Quando eu estou ministrando hoje, eu procuro tentar sentir o que eu estou sentindo aqui. Pergunta, o que é isso aí, Wagner? Conexão. O minuto que eu saio dele aqui, eu já não quero pregar mais. Por quê? Porque eu sei que o que eu vou falar para vocês não vai entrar dentro de vocês e não vai produzir a transformação que nós todos precisamos. Quem está comigo? Entenderam? Entenderam ou não? Então a minha oração é que aconteça um bug em você para gerar temor em você. Pergunta por quê? Para você criar vergonha na cara junto comigo e procurar se apresentar. Procurar se apresentar como alguém que não tem como se envergonhar, aprovado, manejando bem as escrituras. E você sempre está pronto com a palavra dentro do seu coração. Na palavra. Isso é muito importante. Próximo tema, mano. E olha que a gente só leu o texto, não teve nem interpretação, hein? Só estamos lendo o texto. Rejeição, como é que a gente resolve isso? Ah, essa eu quero ver. Pega o microfone, please. Esse fundamento que tu fala são os princípios? Vamos lá. Eu vou te explicar com todo carinho do mundo, tá? E para todo mundo que precisa ouvir, só que agora grava no coração, tá? O que é fundamento, Raiz? O que é base bíblica? É quando eu pego, vamos falar no prático mesmo assim, no grosseiro. O que é base bíblica para alguma coisa? Base bíblica é eu tenho um versículo para eu justificar o que eu penso. Se Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso? É uma base, não é? Se Jesus disse, a não ser por infidelidade conjugal, é porque eu posso. É isso mesmo? Se Paulo entregou a Satanás, eu também posso. O que Paulo tem que eu não tenho? Ele tem o Espírito Santo, eu também tenho. Se Jesus legislou leis, por que eu não posso? Sou filho de Deus igual a ele
Ele me enviou e ainda disse... Nossa, agora eu vou zoar o plantão. Deixa eu criar uma doutrina bem maligna aqui para vocês verem, quer ver? Ele disse que obras maiores eu faria. Ele disse que assim como o Pai me enviou, Ele me enviaria. Assim como o Pai enviou Ele, Ele me enviou. Ele deu a glória que Ele tinha para mim. Tá lá, ó, 17, 21, 22, 23, 24, 25, vai indo. Tá ali na Bíblia. Não tá? Por que eu não posso legislar também? Você tá entendendo? Base bíblica é isso. É quando você justifica a sua loucura num versículo. Ou quando você justifica a sua fé num texto. Repete comigo, fundamento. O que toda a Bíblia diz sobre esse assunto? Tudo que eu falei que está errado. Se desfaz isso aqui com a maior facilidade do mundo. Você entende? Então, fundamento, Raíssa, é tudo que a Bíblia fala sobre o assunto. Por exemplo, se eu ler só Mateus relacionado a divórcio e o adultério, o que acontece? Eu vou acreditar que eu posso separar de boa na lagoa. Agora, se eu quiser dar uma paulada no livro de Mateus, eu dou facinho. Facinho. O evangelho de Marcos foi o evangelho mais quente. E foi escrito por um apóstolo, que é Pedro, que era o líder dos apóstolos. Quando Jesus foi para o Getsemane, quem estava do lado de Jesus? Quando estava no barquinho, quem estava dentro do barquinho? Cadê Mateus? Mateus não era um cara tão próximo de Jesus como Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Pedro, Tiago e João. Quase todos os momentos mais ímpares foi Pedro, Tiago e João. O evangelho escrito em primazia, quando se trata de teologia, é o mais importante de todos eles, é o de Marcos. E no evangelho de Marcos não tem exceção. Não tem. Então, se eu quiser esquartejar esse texto, eu posso. Pegando Marcos e fazendo Marcos brigar com Mateus. Mas a gente está falando de fundamento, não de base, gente. Nós precisamos de um equilíbrio de todos. Por isso que aquele dia eu fiz questão de montar um quadro para vocês com todo o texto, com tudo que falava sobre o assunto. Não tem outro lugar mais para falar sobre o assunto. O xadrez é definido ali e o checkmate é dado ali, ó. Não tem mais. Interpretou no Espírito Santo com sabedoria, respeitando a gramática. Aqueles 1, 2, 3, 4, 5 textos, acabou. Você não falhou aqui, acho que é 5. Acabou o problema. Fundamento seria todos os princípios sobre o assunto a ser discutido. Sim, porque, por exemplo, sei lá, só para fazer uma analogia, igual pegando xadrez. Por exemplo, a base seria o cavalo em L. Sim. Essa é a base. Só que eu não venço o xadrez só sabendo que o cavalo é L. Ótimo. Quando eu aprendo a jogar o xadrez, que ou seja, que eu tenho que saber todas as bases, tudo, eu tenho um princípio de como joga xadrez. Sim. Por isso que daria para resumir. Então, o fundamento seria o princípio, porque o princípio ele não é só simples, como se fosse só uma palavra, né? O princípio aqui é só uma palavra. Não. O princípio que é? Seria realmente tudo. Isso. Tudo junto. E isso faz que se torne um princípio. Isso. Porque se não for dessa forma, é só uma base, é só uma referência. Isso aí é uma referência bíblica. Agora, um princípio bíblico é o quê? Eu pego ali, Mateus, Marcos, que eles dizem do casamento tal coisa. Isso aqui é o princípio. Bum, isso aí. Por exemplo, a gente já conversou, tivemos aqui, igual a pastora está falando, nós tivemos aqui na escola, quando era na outra casa, nós falamos sobre o assunto sobre entender e compreender. Entender é um todo, compreender é parcial. Então, fundamento é uma parte, fundamento é o todo. Base é uma parte. E não se constrói casa sólida só com base. Não adianta. Não tem como. Por isso que sempre a gente fala de rocha. Hoje, quem trabalha com construção civil, engenheiro, arquiteto, sabe que quando você vai criar um apartamento, assim, você vai furando para encontrar o que, Ederson? E normalmente, os mais firmes que eles declaram, o que eles acham lá embaixo é o quê? Pedra. Bem grande. Eles procuram achar um negócio ali dentro que ou o solo está tão compactado que ele se comporta quase na densidade de uma pedra, ou eles encontram a pedra mesmo e joga concreto para ele ter lá para segurar, para o negócio não mexer mais. Entenderam? Então a gente precisa de fundamento. É isso que a gente precisa. Um todo. Então manejar bem e ser aprovado significa conheça o assunto. Saiba ele como um todo. Para você não ter do que se envergonhar.
Agora eu vou dar um conselho para todos vocês, tá? Eu já caí nesse problema e eu espero que isso não aconteça com vocês. Se você aconselhar alguém e conduzir essa pessoa a um erro, você é o responsável. Maridos, diga eu, você é a palavra viva e eficaz dentro do seu lar. Isso aqui é muito real. Mas não se esqueçam, mulheres, que vocês são a extensão do marido. Ótima. Então, agora corrigindo a minha primeira frase, nós somos a cabeça que lê, que ouve, que interpreta, que entende. Isso tem que estar dentro da gente sempre. Então, esse papo da mulher voar na palavra de Deus e o homem ser o quietinho, vocês esquecem isso, tá? Isso não é real. Isso não é real, contrário à mesma coisa. Isso não é real, exatamente. Isso não é real, tá? E eu vou deixar claro para vocês aqui, tá, gente? Claro, a gente já falou na última reunião, eu vou repetir mais uma vez. Essa ideia do evangelho que não transforma você, isso para mim não é real. Ah, não, transformação era perdida, agora sou salvo. Não. O Espírito de Deus te coloca na cultura do reino. E na cultura do reino, Deus faz de um gago alguém que fala. De um tímido alguém que não é tímido. Grazi, próxima para nós, por favor. Acabou? Era a última? Ah, é? Então vamos lá, rejeição, textos bíblicos. Então lembrem-se, tá? A palavra tem o poder de nos transformar. E a cultura do reino altera quem nós somos. Só para deixar bem claro, o Espírito Santo, ele tem a incumbência de nos transformar à imagem do rei. Esse é o papel do governador. Entende? Então o que vocês têm que entender aqui, cara? Wagner, mas eu sou assim. Não, você está assim. Você não foi criado desse jeito. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ah, Wagner, mas eu sou tímido. Eu te pergunto, Deus é tímido? Se você quiser entender o que você pode mudar, o que você não pode, está aqui. Tem pessoas aqui no nosso meio que continuam desse jeito. Você está tentando me mudar. Não, eu não estou tentando te mudar. Eu só estou tentando te dar a oportunidade de você ser restaurado à imagem do seu Deus. Mas eu sou mais quietinha. Não, você não é mais quietinha. Você está assim. Literalmente, você está. Quem me entendeu? Repita comigo, a dor transforma qualquer um. A mulher não entende nada de comida, não entende nada de nutrição, o filho fica com problema, ela fica melhor que os nutricionistas, tudo, sozinha. Só vendo no YouTube. Vocês têm noção da brincadeira. Rejeição, gente, bora. João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Interpretação. Quer dizer, o que eu entendo disso aqui? Que, tipo, quantas vezes a pessoa se sente rejeitada, nem sabe o que é rejeição também, mas não se sente aceita, digamos assim. E, para mim, vai até ele e não é que se sente com ele rejeitada, mas é como se não se sentisse digna. E aí vem essa palavra. Tipo, você está vindo a mim. Isaías 53 diz o que, gente? Rejeitado por... de todos. Experimentado nas dores. PhD em dor. Por que ele foi rejeitado? Pra gente não ser, gente. Simples assim. 53. Quer mais? Mano, eu tenho uma dúvida, na verdade. Hã? Eu gostaria de saber se Colossenses 3,19 se encaixa nisso também. Lê pra nós. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Com certeza. Rejeição. Com certeza. Com certeza. Ele está praticamente pedindo para você amar, não rejeitar, não deixar de lado. 1 Coríntios capítulo 7, o que está escrito lá? Verso 1. Você vai até o 5.
Pelo amor de Deus, isso aqui é a chave para rejeição, gente. Pelo amor de Deus. 7, 1, 2, 3, 4, 5, vai indo com Jesus. Pode começar a ler. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Para. O que isso significa? Ele deve para ela deve para ele. Ele deve o Imagina amor pra de você ver, ó. Cristo. Eu tô devendo R$200 pro Ada. Acabei de receber do Beto R$200. O Ada viu que eu tô com R$200. Eu tô devendo pra ele 200. Tá feio o negócio. Não tem mal o que fazer. Meu primo chega em mim com aquela cara da fotinha que vocês viram lá. Ele olha pra mim e fala assim: Ô Vaguinho. Eu não podia deixar escapar essa. E o Ada foi ligeiro, né? Ele já botou logo a do Denis na frente, já rapidinho, ligeiro. Aí o Ada chega em mim assim: Ô Wagner, você não consegue me pagar 100zão, não? O que eu faço? Você tá vendo que eu fico numa situação onde eu não consigo dizer? Por isso ele fala sobre pagar a dívida. A sensação é essa mesmo. Você ficar numa situação onde você não consiga dizer? Não. 7, digo por causa da 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa conceda ao seu marido. Pague a sua devida benevolência. Quem tem essa tradução aí? Tem? O que significa isso? Então, tudo que engloba a questão dos deveres, tanto do marido quanto da mulher, é uma dívida, um com o outro. Dívida de confissão, ele ainda fala aqui ainda. Esse texto é forte, a gente já pregou sobre esse texto aqui inteirinho. Uma das frases que ele está dizendo é: não rejeite seu cônjuge. E amar a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa sujeitar. E Continua, Beto, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não rejeite. Simples. Aí entra Efésios 5:28, assim também como o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Ninguém e quem rejeita ama a a si mesmo. esposa ama a si mesmo. A pessoa, quando ela começa a rejeitar a si mesma, ela está com problema de autoimagem, ela fica doente numa proporção que você não acredita. Continua mais 5. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Lembra que a gente não está colocando todos os fundamentos aqui, todo o fundamento de uma forma completa, porque nós não temos nem tempo, a gente já precisa praticamente encerrar. Mas olha para você ver, verso 5 está dizendo para você não privar. Privar o quê? Roubar a pessoa da sua presença, roubar a pessoa de ver você, roubar a pessoa sexualmente. Por isso que fala defraudar. O quanto que isso é forte. Entendeu? Não vos priveis. Aqui está falando de rejeição, gente. Ao cabo de o próprio Satanás, literalmente ele, com a boa consciência de que aqui não vem trono, não vem espírito, não, é Satanás mesmo, porque ele sabe que esse é o momento apto para ele estourar uma família inteira e uma geração inteira. Está falando de provar aqui o que é na incontinência. Aqui no original é domínio próprio. O diabo ele vai testar o domínio próprio do homem, o domínio próprio da mulher. Quem entendeu, diga amém. Quando você aplicar o quê? Rejeição, gente. Se você rejeitar o seu cônjuge, é isso que você está fazendo. Cada vez que você rejeita seu cônjuge em qualquer um desses assuntos que nós colocamos, você entrega seu cônjuge na mão do diabo. E ele vai sofrer ali dentro a tentação da incontinência, do domínio próprio. Infelizmente. Aí você vai pegar a mulher, sair dentro de casa, mal emocionalmente, porque ela quer estar perto do marido. Ou com desejo sexual aflorado, soltando sinal sem querer saber nem o que está acontecendo. E o diabo, opa, agora. Aí chega aquele Dom Juan, olá minha princesa, tudo bem com você?
Você precisa de um marido, você precisa de um cara que cuide de você do jeito que você merece. Porque dá pra ver que seu marido não faz isso, né? Porque deixar uma mulher linda igual você, assim, parada, assim, dentro chorando, se fosse a minha esposa, eu não faria isso. Hein? Meu Deus. Você tá entendendo? Tá entendendo ou não? Não rejeita seu cônjuge. Tem um mundo de textos na Bíblia Sagrada, a gente só não tem tempo. Colossenses 2, 9, 10. Vamos lá. Bora. Não está na ponta da língua, mas vai ficar de novo. 2,9, 2,9, 2,9, 2,9, 2,9, 2,9. Eu sei o que está lá. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da Eu sei que está lá. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Me dá o seu ponto de vista para eu ver o que você entendeu. Sara, então. O que eu percebi aqui é que se dentro de mim habita a plenitude da divindade do mesmo jeito que em Jesus, então eu sou aceita por Deus, eu sou que nem Cristo, então por que eu vou me sentir rejeitado? Não faz sentido. Isso, pro plano deu-me... Sim, com certeza, tá vendo que legal? Ó. Agora ela já está colocando a rejeição no projeto pessoal entre ela e Deus, ó que louco. Maravilhoso, Sara, muito bom, com certeza. Deus não nos rejeitou, gente, em momento nenhum. Ele não nos rejeitou com sujeira, com pecado, com 1.000.000 de vezes. A Bíblia fala que Ele nos aceitou. A Bíblia fala que nós somos enxertados. Tem inúmeros textos que agregam esse ponto da rejeição. Vários textos que a gente pode ministrar. Vários e vários e vários. Porque normalmente a pessoa que se sente rejeitada no casamento, ela também está se sentindo rejeitada com Deus. Normalmente caminha junto. Isso, normalmente não. Pode bater o pé, lembra? Nós conversamos há 2 ou 3 ministrações atrás sobre as alianças. Nós comentamos ali dentro. Quando uma aliança não está funcionando, a outra não vai funcionar. Então é simples. Se você quer aprofundar com Deus, se acerte com o seu cônjuge. Se você quer se aprofundar com o seu cônjuge, se acerte com o seu Deus. Agora, se os dois estão certo, não tem como você reclamar nem de um nem de outro. Quem me entendeu? O crescimento vai ser contínuo o tempo todo. O que nós estamos aprendendo hoje aqui, gente? De forma bem simples, bem didática, bem objetiva. Nós precisamos manejar bem as Escrituras. Nós temos de verdade a palavra de Deus. Nós temos a ação e reação. Às vezes você pode até saber qual é o texto, não está entendendo a interpretação, aí é a hora que você pede para o Espírito Santo te explicar onde está aquilo ali dentro e relê e leia. Nós como casal aqui dentro, a gente precisa constantemente estarmos lendo todos esses textos. Wagner, por que você fez aquele mini estudo ali e deu para nós? Para você ter acesso a esses textos rápido. É uma oferta por vocês e por todas aquelas pessoas que estão nos assistindo aqui através dessa administração, desse vídeo. Você consegue entender? Leia esses textos. Você está sentindo que você está com um problema no seu casamento sem solução? Lê. Ou alguma coisa que está acontecendo que você não está entendendo como resolver, vá lá naqueles textos e leia eles todos. De novo, mais uma vez. Tenha certeza absoluta que no meio deles está a sua solução. Deus, ele é simples, gente. Ele criou um rol de chaves que desatam qualquer novidade de porta. Pegaram ou não? Deus é tão violento que na multiversal oportunidade de gerar 1 bilhão de problemas, as 12 chaves dele resolvem qualquer um deles. Mesmo a nossa capacidade de criar problema, de inventar problema, a espada dele corta tudo isso aí, resolve tudo isso aí. Sempre. Sempre vai ser com as mesmas ferramentas. Sempre, gente. Sempre, 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 sempre. E você vai observar que a falta de cumprir algo que te abriu a oportunidade de viver uma outra coisa que você não queria viver. Se você tivesse cumprido tal texto, você não teria vivido aquela outra circunstância. Quem está comigo? Pode falar, Grazi. Já vamos fechar, gente. Tem mais uma? Então bora para as 2. Problema sexual. Qual que é a próxima do problema sexual? Essa é a 6ª, né?
Problema sexual. Como é que nós resolvemos isso aí? Essa eu gostei, essa eu quero ver. Bom, acabamos de ler um maravilhoso aqui dentro. Agora vamos apimentar a situação aqui. O camarada tá fazendo sexo com a esposa, a mulher tá fazendo sexo com o marido, mas continua com problema sexual. E agora? Samara disse que tem que apanhar. Como é que faz, gente? Como resolve esse problema? Um subtítulo aqui que fala expulsar um irmão imoral. Sara, infelizmente tem alguns casos que tem que fazer isso. Infelizmente. Tem alguns casos. A palavra imoral, gente, não é pecador, tá? Vocês têm que ter sabedoria para vocês saberem separar o que é pecador e o que é imoral. É muito diferente. Se a gente for expulsar todo mundo que a gente declara imoral, nós vamos arrancar a igreja de dentro da igreja. Tem que ter sabedoria para isso. Bora. Esse texto de 1 Coríntios 7:5 entra nesse quesito? Com certeza, com certeza. Com certeza. O primeiro ponto que você faz, quer ver, ó? Vamos brincar de matemática bíblica. Por exemplo, você pega um camarada que não prospera financeiramente. Por que não prospera? 2 pontos você tem que medir. 2 perguntas você faz. Você ajuda quem não tem condição financeira? Esse é o primeiro ponto. Você dá comida para quem não tem? Se você quiser prosperar financeiramente, tem que aprender a fazer isso. Eu estava conversando com o Bruno esse dia para trás. Se você não ajuda quem não tem comida a comer com o dinheiro que sai da sua mão, por exemplo, como ministro do evangelho aqui dentro, eu uso o dinheiro da instituição para ajudar quem não tem dinheiro. Perfeito? Mas não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo para eu fazer daquilo que está na minha medida. Tirar do meu prato, entendeu? Do meu monte. É isso que Ele gostaria. Segunda pergunta que você faz para uma pessoa como essa: como é que é o coração dele? Tem avareza ou não tem? Mas a principal delas, se o cara não consegue prosperar financeiramente, você vai perguntar para ele: como está seu casamento? Que reino subdividido não prospera, gente. Não tem como o cara querer uma coisa, a mulher querer outra e acreditar que os dois vão fluir, porque não vai. Se o casamento não tá bom, você não vai ficar bem financeiramente. Então, se você está olhando para você agora e não encontra a solução para sua vida financeira, já estou lhe dizendo: trate o seu casamento. É simples, cara. É muito simples. E o que nós estamos fazendo aqui é para isso também. Sexualidade, mesma coisa. Vamos resolver essa treta? Vamos lá. Como é que está a frequência sexual de vocês? Vocês viram que eu fiz um monte de pergunta aqui dentro e o povo começou a se sentir invadido? Se sentiu invadido, porque está com problema. É básico. Isso é pecado, hein, Vasco? A Bíblia diz: não tentará o Senhor teu pastor. Depois, senão você é teu apóstolo. Os irmãos vão ficar com curiosidade, né? Os irmãos abrem um chocolate para comer no meio da administração. Pecado, esses negócios assim, é absurdo. Então vamos lá, gente, vamos por partes. Como é que a gente resolve a questão sexual? Eu não vou pregar para vocês não, vocês que vão me falar, bora. Como é que resolve? Textos bíblicos? Não, senhor. Não, senhor. Fiz pergunta para vocês, não fiz? Eu já vi que eu já estava ensinando, e não é para ensinar, é para perguntar. Aleluia. As pessoas invadidas, aí tu cortou a fiação. Continua a posta. Aí contigo a fiação tá aí. Eu tô te vendo, sem vergonhice. Vamos lá aí, como é que resolve? Textos que resolvem isso, vamos. 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Expressamente 3, 4 e 5. Isso. 1 Coríntios 3, 4 e 5 são expressos para esse assunto. Exatamente. O que fala no 6, Sara? O que fala?
corpo não é para imoralidade, mas o corpo ele é para o Senhor. Muito bom. Daí ali pra Então você frente, já descobre... Hã? pra frente ele fala que quem comete pecado sexual acaba se prostituindo o corpo de Cristo. Capítulo 6, que tal que eu falo para vocês que nós tornamos o corpo de Cristo como uma meretriz, uma prostituta. O que mais que a gente tem aí, gente? 1 Tessalonicenses 4, do 1 a 8, se encaixa? O que mais? 1 Tessalonicenses 4. Posso fazer um comentário? Pode. Ele falou ali, problema sexual. Mas é um negócio que abre imensamente. Então, tipo, qual o problema sexual especificamente para daí saber resolver? Porque a pessoa pode ter Era o que eu um tava problema quase pregando aqui já. Vocês estavam me passando no cobra, que eu já tava eu dando a Que resposta. eu tava aqui querendo falar. É. Isso. Não. Porque daí, tipo, tem que saber o problema específico para ter a resposta específica para aquele Por isso problema. que para todas as vezes que você quer uma boa resposta, tem que ter uma boa... E deixar o Espírito de Deus te dar sabedoria. Não é, nossa, ele é experiente no aconselhamento. Não, gente. Toda boa resposta pede uma boa pergunta. Se não tem uma boa pergunta, nunca vai ter uma boa resposta. É simples. Sua linda. Entenderam como é que funciona? Então esse é o ponto crucial. Qual o problema sexual que a pessoa tem? Vamos lá, é casamento? Vamos ver a frequência sexual. O que mais? Ah, não, Wagner, a pessoa tem frequência sexual, que é o 1 Coríntios 7. Ela tem. Eles mantêm a sexualidade deles ativa. Então vamos entender se é sexualidade ou se eles fazem amor. Porque sexo por sexo, meu amigo, sinto muito lhe dizer, cachorros já entendem muito bem disso. E chega a dar nojo ver um cachorro cruzando. Chega a ser absurdo de feio, chega a dar vontade de vomitar ver um negócio desse. Nós conversamos na última reunião sobre o quê? Hã? Quem lembra? Por exemplo, a gente comentou sobre uma das reuniões aqui dentro, sobre a questão do homem, a mulher que se sentia usada. Pelo homem que queria fazer sexo 3, 4 vezes por dia. Aí eu te faço uma pergunta, o problema está com a frequência do sexo? Não, não está. Porque se a mulher pensa que isso é demais, é porque tem algum problema dentro dela também. Isso que eu quero que vocês entendam. A mulher, quando ela começa a manifestar a frigidez, ela começa literalmente a acreditar que intimidade não é necessária. E a frigidez dela é emocional por problema conjugal. Ela não está bem com Deus e nem com o marido. Ela não se sente amada nem por Deus, nem por si mesma, nem com o marido. Por isso ela não consegue ter esse prazer sexual de viver isso. O cara, não, Wagner, eu não gosto de sexo. Não gosto, Wagner, não gosto. Não quero, não gosto. A mulher parece um fogo, bicho. A bichinha quer fazer o tempo todo. Aí você pega esse mesmo cara, quando ele está num ambiente de adultério, ele quer fazer sexo com a mulher 10, 15, 40 vezes, se puder, numa semana. E por que com a mulher antes não? Com a esposa não? Ofensa. Problema. É simples. A sexualidade do ser humano foi feita para funcionar. E esse papo, eu lembro até, não vou tocar no nome aqui dentro, mas todo mundo sabe, a nossa pequenininha do nosso meio aqui uma vez, eu entrei de advogado dela. As meninas juntaram nela e começaram a tacar um balde de água gelada nela. Eu já meti o pé na frente e falei, não vai não. Não, mas é que a irmã, ela é muito fogo. Não, ela não é muito fogo não. Vocês que estão tudo gelada demais. Gelada demais vocês estão. Não, mas não tem esse negócio, imagina? 2, 3 vezes no dia? Sangue de Jesus? Eu falei, meu irmão, o que determina a frequência sexual é o nível da entrega e do amor que vocês vivem dentro de um casamento. Não tem número, gente. Não tem vezes. Não tem quantas vezes. Entrega, amor vulnerável, já falamos sobre isso daqui. Fala de, por exemplo, uma pessoa que vivia na frigidez e agora tá assim. Afoguentada. Sim. E aí, quando fala de o que vai definir essa entrega, esse amor. Sim, o que acontece? Se o casamento começa a funcionar, você sente que seu marido é seu marido, que ele te protege, sabe? Seu olho brilha, você se empolga, você não vai parar de pensar nesse homem. Por que as mulheres não têm frequência sexual? Porque elas não pensam no marido, gente.
Elas pensam no filho, no fogão, na limpeza na casa, no Facebook, no WhatsApp, nas amigas, em compra, em viajar, em 1 milhão de coisas. O marido é a última coisa que ela lembra. As terapeutas sexuais, elas falam, fia, põe um lacinho vermelho no braço ou no pulso, no dedo ou no pulso, no braço, né? No dedo ou no pulso, e cada vez que você olhar para isso, você tem que fazer uma prática de pensar no seu marido sexualmente 10 segundos. É um absurdo isso aqui, gente. Um absurdo. Se o cara tá com distorção sexual, ele pensa em sexo o dia inteiro. Agora, se ele ama a mulher dele, gente, ele não pode pensar nela, que ele já tá animadíssimo. Quem tá comigo? Entendeu? Então, quando os problemas do casamento eles começam a ser corrigidos, já era. A primeira coisa que acontece é você gastar mais tempo com o seu marido na sua mente e no seu coração. Automaticamente, isso é combustível sexual. E quanto mais ele injeta dentro de você, nunca! Pelo amor de Deus, minha filha! Que o seu marido me fale, pastor, apóstolo do evangelho. Eu não quero um conselho não, pastor. O que você quer, meu filho? Eu quero o nome de umas vitaminas. Você está entendendo? Não, é normal, gente, é normal um casamento. Olha aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Às vezes, eu digo assim, acima de 50%. Às vezes, a frequência sexual, olha aqui, ó. O azulzinho das mulheres é a restauração. O azulzinho das mulheres é a restauração emocional delas com o marido e delas com Deus. Esse é o azulzinho das mulheres, porque elas funcionam com uma estrutura mais emocional do que os homens. Os homens têm uma tendência sexual mais biológica do que as mulheres, mas se as mulheres se sentem protegidas, guardadas e elas buscam isso e resolver isso, não tem azul que segura a mulher não, gente. Pelo amor de Deus, lê Cantares, lê que a mulher voa no pescoço do cara o dia inteiro. Tá louco? A Bíblia diz que ela apanha procurando o cara. Eu estava lendo Cantares esses dias. Eu falei, Jesus, vou parar de ler Cantares, que eu já estou querendo cantar. É minha mulher lá já, meu Deus. Eu já não quero cantar, mas não, já quero é catar, minha filha. Entenderam? Então, ter o seu desejo sexual voltado para o seu marido, não tem problema. Ah, Wagner, eu estou estressado, apavorado. Aí você vai ter que começar... É aquela conversa que a gente teve antes aqui sobre essa limpeza nos impulsos. Mas posso ser sincero? Deixa vir o impulso do jeito que ele vem, depois a gente corta as asinhas ali do que precisa e pronto. Entendeu? Às vezes, a mais de 50% dos casos, a frequência sexual mostra a saúde do casamento. Tá? E vou um pouco mais longe. Em alguns dos casos, a falta de frigidez feminina também mostra a qualidade do casamento, gente. A ausência da frigidez, ou seja, gente, essa ideia, por exemplo, ó, por que ausência? Eu vou melhorar o português para explicar para vocês. Quando você não encontra frigidez na mulher, você encontra qualidade em casamento. Você consegue entender? Normalmente, mulheres frígidas sexualmente é porque esse casamento está passando problema. Pode ser hormonal, pode ser falta de nutriente, pode também, claro que pode. A gente não vai ser ignorante de dizer que não. Mas, gente, a maioria das pessoas, com a idade que a gente tem aqui, vocês me esquecem, gente. Vocês me esquecem. Não é real isso, não. Literalmente não é. E eu vou longe, tá, gente? Vocês me desculpam ser espiritual, mas Deus me fez desse jeito e eu sou assim mesmo. Ah, o Espírito Santo está fazendo o que dentro da gente, gente? Pelo amor de Deus. Ele tem poder de fazer milagre, de fazer perna nascer, coração nascer. Não tem poder de botar uns nutrientes dentro de você também, não, pro negócio. É? A vitamina E, Espírito Santo. Vitamina F, fogo. Hã? Meu Jesus, gente. Como é que é? Fogo só aumente. Aleluia, irmão. Eu sei que a nossa pequena vai ajudar a levantar uma geração. E diz amém, pequena. É isso. Então, é isso, cara. É isso que a gente precisa tomar bastante cuidado, porque precisa. É lógico, o desejo sexual ele precisa ser
cautelosamente cuidado para que ele não seja distorção sexual por espíritos ou por alguma área dentro do coração que esteja torcida ou um alívio emocional. Entendeu? Que isso acontece mais com homem do que com mulher, mas hoje eu não separo mais um do outro mais não, porque o negócio tá feio, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Agora, meu amigo, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, meu querido Wagner, eu tenho vergonha, mas nós já namorou umas 10 vezes no dia. Você tá bem? Tô. Você também tá bem? Não tem nada na Bíblia pra te impedir de fazer isso aqui, gente. Como também não tem nada para te impedir de uma vez acontecer e ambos estarem extremamente satisfeitos e felizes. Quem tá comigo? Tá tudo bem. Diga. Wagner, eu não sei até onde... Aqui no nosso meio mesmo, as pessoas, elas têm o conceito de que o ato sexual é apenas um momento de intimidade, relacionamento. Não. Teve uma vez que o pai nos fez experimentar algo totalmente sobrenatural, Metafísico. e espiritual, que daí eu fiquei assim, cara, o sexo é uma coisa muito mais séria e além do que a gente acredita, que sabe. Saiu de sexo pra intimidade, né? Foi loucura, tipo assim, de você experimentar, você tá ali no ato sexual e tá conversando com Deus. Você tá no ato sexual e sentindo o poder de Deus como sente aqui na reunião, sabe? Loucura, assim. Mas é isso aí. Depois que eu tive essa experiência, eu falei, caraca, isso É aqui muito além. prazeroso, Gente, olha, a minha maior vontade é que depois que nós passarmos a Aí, pronto, imersão, pegou fogo, gente. o meu desejo é que depois que nós passarmos a imersão, eu quero compartilhar com vocês algumas loucuras que eu ouvi, escutei, e que Deus nos dê a oportunidade de viver isso entre eu e meu cônjuge, para ser aprovado, para também poder pregar isso aqui. Porque o que eu quero dizer para vocês? Tem coisas no nosso meio que a gente pode vivenciar que é surreal dentro do casamento, cara. E isso é para casal. Isso é para família. Isso é para marido e mulher, cara. Isso não é para quem faz sexo. Isso é para quem tem intimidade. Entendeu? Que vai muito além de penetração, pênis e vagina. Eu vou escrancachar o negócio aqui mesmo de uma vez. Até estraga. Entenderam? Vai muito além disso daqui. É conexão entre vocês e Deus. É conexão entre vocês. É a ideia de um sentir o interior do outro de uma profundidade muito grande. Mas isso tem que ter entrega, cara. Se não tiver entrega, você esquece. Não vai rolar. Tá? Então, existem muitos e muitos textos para poder resolver essas circunstâncias. E vocês precisam conhecê-los. E nesse quesito sexual, meu amigo, bota texto nisso. Tem muita coisa que a Bíblia fala. Você precisa entender o que significa a palavra imoralidade. Você precisa entender. Jesus, ele tem uma característica de mostrar o que não é para te explicar o que é, cara. Ele explicou o que é casamento, te mostrando o que não é casamento. Ele te explicou o que é certo, te mostrando o que é errado. Quem está me entendendo? É muito característico dele. E Paulo tem um pouco dessa pegada também. Entenderam? Eles batem muito nessa palavra imoralidade porque esse é o grande problema que a gente tem que cuidar, gente. Então, hoje nós vamos encerrar por esse lado aqui. Nós não vamos entrar em sexualidade mais uma vez, que esse pano aqui nós vamos tirar 2 reuniões para fazer isso. Ou, dependendo do que for, se não for muito polêmico, a gente põe uma meia horinha a mais para a gente poder debater esse assunto. Então, escuta, ó. Nós precisamos, e o bug que eu pedi a Deus era isso, o bugzinho era esse aí. Que você de verdade, quando estiver diante de uma situação dessa, você tenha temor. Bateu o assunto e fala, será que realmente eu sei? E ter humildade e falar, olha, por enquanto eu não conheço tanto o assunto, mas do pouco que eu sei, esse texto aqui é muito importante. E ter essa humildade. E quando você souber mais do Espírito Santo, não ser arrogante de acreditar que você já sabe tudo, porque a gente não sabe tudo, gente. Cada dia que passa eu fico surpreendido com mais verdades que Deus me mostra através desses textos. Quem está comigo, diga amém. Amém? Então, por favor, aconselhamento bíblico é importantíssimo, tá? Para quando você for ajudar alguma outra pessoa. Outra coisa, palavras de conhecimento o Espírito Santo vai te dar o tempo todo. Por mais que às vezes você não conheça o texto, mas não fique dependente só disso. Maneje bem as escrituras, que é um pedido que ele nos deu. E número 3, a gente tem que estar aprovado. Tem que ser vida para você. Isso é uma das coisas que mais mexe dentro de mim no dia de hoje. Não dá para eu sentar aqui e ficar pregando para vocês coisas que eu não vivo. Não dá. Então, Wagner, se você senta porque você vive, nem tudo. Não posso ser hipócrita. Mas uma coisa você pode ter certeza absoluta.
com unhas e dentes e brigando e chorando todo santo dia, eu tô. Todo santo dia. É todo dia mesmo. Literal. Isso aqui ninguém vai roubar de mim. Satanás vai cansar de ver eu lutando e brigando todos os dias para que essa verdade desse evangelho seja real no limite que eu tô entendendo por revelação que eu tenho que viver, que eu tenho que andar. Eu falei, Deus, eu quero viver, eu não quero viver, eu quero ser um bispo, mas eu quero viver na qualificação bíblica de um bispo. Eu quero ter filhos cristãos, eu quero ser homem de uma mulher só, eu não quero ser dado a álcool, a vinho. Eu quero governar bem o meu lar. E para isso acontecer, o Senhor tem que me governar bem. Entendeu? Eu quero de verdade viver do jeito que tem de se viver. Eu quero ter uma vida de filho. Eu quero ter um casamento para filhos. Firmados no amor do Pai é uma escola de filhos para filhos. É um filho casado com uma filha tendo filhos e educando filhos para serem filhos. Essa é a identidade da nossa escola. Amém, meus amados? Então, por favor, mantenha os olhos de vocês nessa palavra o mais rápido possível. Já deixando salientado e organizado, o nosso desejo é, com mais algumas escolas só, já começarmos com o simulado e estamos estudando o caso e a oportunidade das pessoas de fora que estão em aliança com a gente, ou seja, tem pastores aqui dentro, apóstolos aqui dentro que estão ligados com a gente em aliança. Esses ministérios poderem vir aqui e participar com a gente da imersão presencial. E às vezes nem ser só aqui. A gente até alugar um lugar, um sítio, algum lugar, pra gente fazer essa imersão num lugar separadinho ali dentro, imerso mesmo dentro do negócio. Desconectado isso daí. Era duas coisas que eu estava pensando. Fazer uma imersão para os pré-adolescentes e os jovens. Você entrou dentro do meu peito hoje ali dentro do quarto, fazer uma imersão para eles. Só para eles. E ter essa imersão de casais, dando a oportunidade para as igrejas que têm aliança junto com a gente. Pessoal de fora do país e aqui do país também. Entenderam? Então fez a escola, preencheu os formulários todos ali dentro, as perguntas e respostas, e passou com o simulado ali com o Dani e a Raíssa, está apto para entrar na imersão. Aí dentro da imersão a ideia é, vamos resolver o que tiver que resolver de uma forma profunda. E ali é para quebrar tudo, nós vamos falar abertamente de todos os assuntos. Essa linguagem toda gostosa que nós temos aqui dentro, nós vamos continuar com ela, mas nós vamos abrir o leque do jeito que tem que abrir. Nós vamos tratar qualquer tipo de problema que tiver que tratar. E vai estar todo mundo pronto, porque estudaram, entenderam, estão clareados, estão preparados para poder entrar nessa situação. Amém, meus amados? Amo vocês e até a próxima.